Nesse vídeo a gente vai falar sobre os piores finais do Super Nintendo. E pessoal, vamos lá. O último jogo dessa lista, eu não imaginava que ele tinha um final tão surpreendente assim. Eu jamais imaginaria que um final como esse estaria, por exemplo, no Super Nintendo. Na época, ao contrário da Sega, vocês sabem que a Nintendo era muito mais cuidadosa com o seu conteúdo. A Nintendo of America, né? Tanto é que muitos jogos, quando chegaram no Ocidente, eles foram modificados ou até censurados. Mas independente de Nintendo of America, a Nintendo do Japão, como eu falei pra vocês, eu jamais imaginaria que um final desse estivesse oficialmente no Super Nintendo. Então eu fiz questão de ressaltar isso no início, não só pra vocês assistirem o vídeo até o final, porque eu sei que vocês vão assistir, o conteúdo tá de extrema qualidade. Eu tenho certeza que apesar dos finais que eu vou mostrar aqui, vocês vão se divertir muito ao longo do vídeo. Mas enfim, eu quero muito compartilhar essa curiosidade com vocês. Fala galera, aqui é o Lucas e você está assistindo o meu canal de games. Tudo bem com vocês, pessoal? E estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez os piores finais no Super Nintendo. Atenção, porque o vídeo contém spoilers dos jogos dessa lista. Eu não vou dizer quais são para não estragar a surpresa. De qualquer forma, fica o aviso. Agora vamos lá, pessoal, finais em videogames, eles são muito importantes. Olha, eu acho que eles só não são mais importantes do que o gameplay, claro. Um final, ele tem que ser muito mais do que uma simples tela dizendo é o fim, the end. Ou como acontecia muito na época, parabéns por jogar, obrigado por jogar o nosso jogo. Vamos lá, no Nintendinho a gente até entendia as limitações da época, então muitos jogos tinham essa tela final, tem essa tela final na verdade, né? Obrigado por jogar, parabéns, você chegou ao final. Mas vamos lá, no Super Nintendo não dá, né galera? O final é a última impressão que o jogo deixa no jogador. Depois de horas superando fases, enfrentando chefes, puzzles, vários desafios, é no final que tudo se paga. Ou não, né? Um bom final, galera, amarra a história, dá sentido à jornada, reforça o sentimento de recompensa por ter chegado lá. E claro, um bom final, ele pode surpreender, emocionar. Bom, tô pensando aqui, se bem que alguns finais ruins também surpreendem bastante. Bom, mas enfim, um bom final, ele abre espaço para teorias e continuação. Já um final ruim, galera, ele pode arranhar uma experiência inteira, deixando aquela sensação de que faltou algo ou que todo o esforço não levou a lugar algum. Os finais importam porque marcam a memória do jogador. Bom, o primeiro jogo da nossa lista, eu não gostaria que ele estivesse aqui, mas está. Top Gear. Depois de você correr praticamente o mundo inteiro, vencer pistas impossíveis e disputar curva a curva contra aquele carro que sempre cola na sua traseira, você finalmente zera o Top Gear. E o que você ganha? Uma tela estática, independente do nível que você zerar. É isso que vocês estão vendo aqui e acabou. Você é o campeão, parabéns, história champanhe. Agora, galera, para um jogo tão frenético, competitivo, pô, Top Gear é memorável. Tudo bem, vocês podem me dizer que é aceitável para um jogo de corrida, beleza. Pô, mas sei lá, algo a mais. Uma animação, uma outra tela diferente. Poxa, nessa época a gente não tinha internet, não tinha o YouTube para ver o final de um jogo, de repente que você tá tendo dificuldade, não consegue passar, não tá com paciência para zerar aquele jogo. Era zerar ou zerar para poder ver o que acontece
acontece no final. Independente do jogo, você chegar lá e ver só uma tela estática, é broxante, né? Tanto é que depois, na época do PlayStation 1, do PlayStation 2, os jogos passaram a ficar mais cinematográficos. Por exemplo, a introdução de Final Fantasy VIII, eu ficava colocando o CD só pra ficar vendo aquela cena várias e várias vezes e achava incrível. Quando você faz invocação no jogo, são 20 minutos só pro monstro aparecer, né? Mas enfim, produto da sua época em consequência do que a gente viveu na época do Atari, do Nintendinho, do Master, do Mega, do Super Nintendo. Enfim, a gente curtia essa evolução, algo que já não é moda hoje em dia, vamos falar a verdade. Agora um briga de rua. Vocês sabem que eu gosto pouco, né, do gênero. Rival Turf ou Rushing Beat no Japão. Bom, quando trouxeram esse jogo pro ocidente, eles cortaram praticamente toda a narrativa do original japonês. Agora o resultado, galera. O final fica tão raso que parece algo inacabado. Depois de você atravessar a cidade quebrando meia gangue de marginais, você enfrenta o chefão final, vence e pronto. Rival Turf com certeza tem um dos finais mais anticlimáticos do Super Nintendo. O jogo teve a história mutilada na localização. E digo pra vocês, nem a versão japonesa é tão boa assim, viu? Bom, a versão japonesa, apesar de ter uma história mais clara, diferente dessa americana que remove diálogos, nomes, contexto, ainda assim, olha, essa versão tem essa outra personagem chamada Maria, sua irmã, e o principal vilão do jogo revela ser o seu pai. Oh my god! Agora Smart Ball, o final que faz você refletir e pensar, what? O Smart Ball é aquele joguinho fofo, você controla uma bolinha azul que estica, gruda, escorrega nas paredes, engole uns itens estranhos, tudo numa missão nobre e clichê, salvar a princesa e derrotar um feiticeiro. Bom, até aí beleza, a jornada é simples, divertida e até charmosa. Só que quando você chega no final, a confusão tá instalada. Depois de você derrotar o último chefe, o jogo decide que é a hora de resolver a história inteira num piscar de olhos. Nada é contextualizado, nada é desenvolvido. Aqui mais uma vez, na versão japonesa Jerry Boy, a trama é um pouquinho mais completa, mas ainda assim é esquisita. Bom, enfim, o enredo japonês mostra que o Jerry, o protagonista, é transformado em slime pelo feiticeiro. Só que o irmão mais velho dele, que é chamado de Tom, é manipulado por esse vilão, por esse feiticeiro, e acaba rivalizando com o próprio irmão. Agora, como tudo isso acontece rápido e com poucas explicações, muita gente fica com a impressão de que a princesa estava com o irmão, ou que o irmão é um rival amoroso, ou que ele aparece sem explicação, sem pé nem cabeça no final. Na versão americana, você nem sabe quem é esse cara. Esse cara aparece do nada, meu Deus do céu. Parece até que a princesa trocou de namorado no último segundo. Tudo isso por causa de ciúmes? Meu Deus do céu. Agora vamos falar de um jogo de luta, jogo esse que já apareceu aqui no canal e eu creio que vai aparecer em muitos outros vídeos, porque é um jogaço, é um clássico, o Mortal Kombat 1. O Mortal Kombat hoje é conhecido por ter revolucionado histórias em jogos de luta. Os caras trouxeram mais lore, mais significado, continuação, consequências. É um jogo de trocar porrada, mas não é só mais um jogo de trocar porrada. A campanha de Mortal Kombat, ela é muito aguardada pelos jogadores. E o jogo acabou influenciando até o Street Fighter e outros jogos do gênero. Só que nem sempre foi assim. O jogo sempre teve uma história, o torneio mortal, a motivação dos personagens para participarem desse torneio. Mas o final é aquilo. É um texto na tela falando um pouco sobre o personagem que você zerou e pronto.
acabou. É apenas isso. Olha, para fazer uma comparação com o principal rival, o Street Fighter 2 tinha um final, entre aspas, também um pouco mais elaborado, com 2, 3 telinhas ali no final, mostrando uma cena, aquela imagem que todo mundo jogava e zerava para ver, e um pouquinho de historinha, tanto é que o final do Zangief é muito bacana. Com certeza esse final vai estar aqui em um outro vídeo. Mas enfim, que bom que as coisas mudaram com o tempo. E a campanha cinematográfica de Mortal Kombat só prova o que os jogadores sempre quiseram, uma lore elaborada em um final satisfatório. Sonya, Sub-Zero, Scorpion, Liu Kang, Raiden, Kano, Johnny Cage. Agora, aproveitando a onda do Mortal Kombat, galera, eu quero trazer aqui o R-Type 3. Esse é um jogo de navinha maravilhoso, incrível, super desafiador. Ele é viciante e no final você só vê a sua nave de uma outra perspectiva, com ela voltando para a Terra. Bom, a gente acredita que seja a Terra. E eu quis trazer esse jogo aqui porque eu gosto muito dele e eu acho que ele merecia uma história, um final melhor. Até porque não é fácil zerar esse jogo e quando você chega lá no final, pô, é só isso. Olha, e eu não estou nem falando de histórias super elaboradas. Queremos imagens, gente. A gente camelava pra zerar esses jogos difíceis pra ver uma imagenzinha diferente, uma ou duas lá no final, com muita sorte, 3. Não sei, poderia ser qualquer coisa. De repente o piloto chegando na Terra, descendo da nave, encontrando a sua família, sei lá. R-Type 3 com certeza merecia mais. Olha, eu quero trazer nessa lista agora um jogo curioso. Captain Noveline. Vamos falar a verdade, apesar de muito bem intencionado, esse jogo aqui é uma bomba. Agora você chegar no final e ter simplesmente uma mensagem sobre diabetes, sobre controlar a sua insulina, e só. Tudo bem, faz parte do propósito do jogo, mas só? Não poderia dar uma alegria maior para as crianças? Além disso, sei lá, coisas explodindo, coisa que criança gosta, ao mesmo tempo que você passa essa mensagem que os caras julgaram importante na época. Captain Noveline é um jogo educativo para Super Nintendo criado para ensinar crianças com diabetes a lidar com a doença. Esse jogo foi financiado pela fabricante de insulina Novo Nordisk, que distribuiu mais de 10 mil cópias gratuitas para hospitais. Antes de jogar, a criança colocava um código dado pelo médico, permitindo que o jogo recomendasse dietas e insulina específicas para o seu tratamento. A história: alienígenas disfarçados de comidas doces invadem a cidade e sequestram o prefeito diabético. O herói Captain Noveline precisa derrotar os vilões e salvar o prefeito enquanto monitora níveis de glicose, toma insulina e escolhe alimentos adequados. E como eu falei, a intenção é muito boa, só que o jogo é horrível. Agora vamos lá, imagina você receber um jogo do Spider-Man. Ou do Homem-Aranha, vocês sabem o que é isso hoje na era PlayStation 4, PlayStation 5. Se bem que a gente na época, não nessa época, mas depois, a gente tinha uma desconfiança com jogos de super-heróis. A série Batman Arkham mudou isso e Spider-Man do PlayStation 4 e PlayStation 5 acabou mudando isso de vez. Amém. Mas poxa, não só um jogo do Homem-Aranha, mas do Homem-Aranha e do Venom. Que sonho! Um briga de rua, gênero que tava no auge na época.
época. E eu falo pra vocês, esse jogo é super desafiador, viu? Então você tinha que jogar bastante pra você criar casca, habilidade pra poder terminar o game, pra finalmente ver o final. Olha só, imaginem o que as crianças, os adolescentes e até os adultos imaginavam lá na época. Pô, eu quero ver uma cena bacana do Homem-Aranha com o Venom, algo interessante, algo satisfatório. E quando você chega no final, você enfrenta o Carnage, que já é reciclado de um jogo anterior. E quando você finalmente termina, vence ele, adivinha o que aparece na tela? Game Complete. Meu Deus. Créditos subindo e imaginem só a frustração. Como eu falei pra vocês, no Nintendinho até seria compreensível, mas no Super Nintendo... Bom, agora antes da gente ir para os dois últimos jogos, que com certeza são os dois mais interessantes, o último principalmente, como eu falei para vocês, vamos falar do final de Pit Fighter. E eu resolvi trazer esse jogo aqui porque esse jogo marcou a minha vida. E não foi nem com o Super Nintendo, tá? Foi com o Mega Drive, que tinha uma versão bem melhor do que a versão do Super Nintendo. E esse jogo, ele usa praticamente a mesma tecnologia que usaram para criar o Mortal Kombat. Os personagens parecem reais. E eu me divertia tanto com o Pit Fighter. A porradaria comia solta, apesar dos personagens serem estranhos, andarem de forma estranha. Esse gráfico, pra mim, na época, no meu Mega Drive, era Tá, é verdade que lá eu só jogava Sonic 2, o Streets of Rage 1 e o Pit Fighter, porque eram os jogos que eu tinha. Então, assim, além desse jogo ser questionável, né? Apesar de, como eu falei, eu ter me divertido na época, essa versão do Super Nintendo é podre, com o final, será que dá pra dizer, pior ainda? Bom, agora Super Ghosts and Ghosts. Quem jogou sabe que é um jogo super difícil, desafiador, exige muita prática, memorização para você curtir, usufruir desse jogaço. Esse jogo é lindo, tem gráficos maravilhosos. Mais um jogo incrível da Capcom, a Capcom, uma das desenvolvedoras que eu mais curto. Agora imagina a situação, você jogar esse jogo todo, sofrer pra caramba, morrer, voltar, tentar de novo, superar o desafio, chegar no final, derrotar o último boss, zerar e o jogo virar e falar assim pra você: não, você não zerou nada. Você vai ter que refazer todo o percurso novamente, jogar com uma arma específica, para então você poder de fato salvar a princesa e ver o verdadeiro final. Que sacanagem, hein, Capcom? Que armadilha de design pro jogador, hein? Imaginem a cara dos jogadores na época. Coisa de FDP, né? Agora vamos finalmente para o último jogo da nossa lista, o tão aguardado, o jogo com o pior final da história do Super Nintendo, o Super Nintendo que recebeu muitos jogos, galera. Então não é pouca coisa você carregar esse título de pior final da história dos jogos do Super Nintendo. Parabéns pro Super Fire Pro Wrestling. Claro que eu não joguei esse jogo na época, até porque o wrestling não é um estilo de luta popular no Brasil. É uma coisa dos americanos, que muitos lutadores, inclusive os brasileiros, tiveram que aprender hoje em dia por conta do MMA. E eu passei a conhecer esse jogo, esse final, graças ao YouTube. E assim, eu fico tão perplexo, galera, de imaginar como a Nintendo deixou passar esse final. Com toda
todas as restrições, todas as chatices da Nintendo. Muitos jogos sofreram por muito menos. É só vocês assistirem o vídeo sobre os jogos polêmicos e controversos que eu trouxe aqui no canal do Super Nintendo. Aliás, vou deixar esse vídeo sugerido para vocês. Assiste lá depois desse. A gente tá falando de um jogo de esporte, pra vocês verem. Eu creio que muitos de vocês estão bravos aí comigo nos comentários por conta de eu ter falado do Top Gear. O que mais? R-Type, por ser só um jogo de navinha. Mortal Kombat, por ser só um jogo de luta. Olha que final incrível desse jogo. Um jogo de esporte, um jogo de wrestling. Ai, meu Deus. Agora o personagem principal por conta própria, depois de todos os desafios, depois de toda a jornada, apertar o gatilho e ir de arrasta pra cima por conta própria. É claro que eu não vou nem falar a palavra aqui pra vocês, né? Isso lá nos anos 90, no Super Nintendo... Bom, brincadeiras à parte, agora vamos enxergar esse final de uma outra perspectiva. Esse é um dos finais mais chocantes e sombrios da história do Super Nintendo, lançado somente no Japão para o Super Famicom. Ele foi escrito por Goichi Suda, o famoso Suda 51. Ele criou jogos como Killer 7 e No More Heroes. Você controla Mario Smith, que é um lutador comum que sonha em se tornar o maior campeão da federação. Ele não é forte, não tem carisma, mas tem determinação. Ao longo da história, o cara treina, luta contra adversários cada vez mais fortes, sofre derrotas duras, volta, tenta e finalmente conquista o cinturão. E até parece uma história clássica de superação. Só que depois de vencer o campeonato, ele percebe que tá completamente sozinho, sem amigos, sem seu mestre, problemas com o seu verdadeiro amor. E esse final aqui é uma crítica à obsessão pelo sucesso e ao que acontece quando alguém sacrifica tudo por um objetivo, sem ter uma vida fora dele, entenderam? Então a mensagem que fica é que o campeão se tornou vazio, a vitória não significa nada. Então a história é trágica. O Mario, apesar de ter vencido o principal vilão no final, Dick Slender, que acabou matando o seu amigo durante uma das lutas e não foi por acidente, depois de ter honrado a memória do seu mestre, que também havia morrido, a depressão que já acompanhava o personagem ao longo da história, no final, venceu ele de uma vez. Dizem também que esse jogo é uma representação da situação do esporte, do wrestling, da vida real na época. Bom, de qualquer forma, apesar da mensagem e da profundidade da história, não é muito legal um final como esse em um console family friendly como o Super Nintendo. Se eu tivesse só falando e não estivesse mostrando, com certeza para vocês isso seria inacreditável, até para mim. Bom, pessoal, mas e aí, o que vocês acharam? Esses são realmente os piores finais do Super Nintendo? Você concorda com o primeiro jogo, aliás, o último jogo dessa lista? Compartilha comigo aí nos comentários. Vocês podem aproveitar e comentar sobre os melhores finais no Super Nintendo. Com certeza a gente vai fazer esse vídeo aqui no canal também. Já tá nos meus planos. Eu só preciso jogar mais alguns, refrescar a memória com outros, para eu trazer essa lista aqui com a precisão de sempre para vocês. Pessoal, obrigado pela companhia de sempre, pela confiança, pelo like. Sejam bem-vindos os novos inscritos, ativem todos os sininhos das notificações. E é isso, a gente se vê em um próximo vídeo. Obrigado por assistir, um beijo no coração. Tchau!